Se você quiser me mandar, Tá. depois eu passo para os meninos. Muito bem. Começamos a nossa gravação, né? Então, estamos aqui hoje, dia 15 de abril, na quinta, e vamos conversar um pouquinho sobre o projeto do ciclo 2, sobre uma aulinha de FEIS, rapidinha. O ideal é a gente fazer na prática, né? Então a gente vai dar uma introduzida e vamos falar sobre o quiz, que vocês vão fazer hoje, o primeiro quiz aí do ciclo 2. Muito bem. Então, para começar, eu vou abrir aqui a aula para ficar bonitinho, para vocês ficarem vendo. Professor, a nota da avaliação já está lançada, não? Então, o sistema não deixa lançar ainda. Mas quem tiver super curioso, me manda lá no privado que eu falo. Já está fechadinha, certinha, com tudo pronto já. Beleza. Caneta azul. Azul, caneta. Muito bem. Vou deixar aparecendo isso aí para a gente bater papo. Bom, então, eu e o Thiago, que é o professor da noite, a gente estava conversando e cada vez mais a gente tem identificado uma dificuldade em vocês em fazer oficialmente o que a gente acha que é o ideal, que é fazer fisioterapia baseada em evidência, prática baseada em evidência. Não fazer fisioterapia baseada no que eu falo aqui ou no que ele fala lá de noite. Embora a gente tente trazer sempre a coisa mais correta possível, o ideal é vocês serem aí os detentores do poder de decidir o que fazer ou não, né? Ao invés de acreditar no que o professor fala. Esse é o mundo ideal, né, galera? Onde a gente dê esses instrumentos para que a autonomia apareça aí da parte de vocês. E aí vocês podem decidir o que fazer de acordo com o que vocês lerem. Baseado nisso, deixa eu pegar aqui. Ia fazer, esqueci. Ai, que raiva. Você já de boca fechada. Bom, baseado nisso, gente, a gente projetou esse nosso ciclo 2 com um projeto que será apresentado no dia 18 de maio, o projeto do ciclo 2. E esse projeto, ele envolve a elaboração de uma revisão com 3 ensaios clínicos randomizados. O que seria elaborar uma revisão, gente? Elaborar uma revisão é vocês desenvolverem um trabalho, tá? E se vocês pararem para pensar, quando vocês forem fazer o TCC, é isso que vocês vão ter que fazer. Praticamente, vocês vão ter que fazer um mini TCC, pelo menos em grupo, aqui no nosso núcleo 4. E o que seria, então, um mini TCC? Vocês vão procurar 3 artigos naquelas bases de dados. A gente pode ter uma aula de novo sobre isso, para quem ficou na dúvida lá do primeiro projeto. Só que aí no primeiro projeto vocês procuraram guidelines, né? Agora vocês vão procurar ensaios clínicos. Ensaio clínico, galera, é aquele tipo de trabalho que a pessoa executa uma fisioterapia com um grupo e executa um outro tipo de fisioterapia com outro grupo, e às vezes até com um terceiro, com um quarto grupo, enfim, pelo menos 2 grupos, cada um fazendo uma coisa, e você vai ver qual dos 2 grupos melhora mais com a possibilidade técnica que você investigou ali naquele artigo. Então, um grupo fez cinesioterapia, o outro fez eletroestimulação, por exemplo, para uma certa doença. Qual dos 2 grupos teve uma melhora funcional, teve uma melhora na marcha, teve uma melhora no movimento da mão, né? Então, ensaios clínicos são ensaios onde a gente faz grupos, né, comparativos com técnicas específicas
E aí a gente vai ver qual técnica está sendo, né, mais eficiente para melhorar aquele tipo de paciente. Então a ideia é que a gente faça esse tipo de investigação com doenças periféricas. Aí vocês podem escolher a doença que vocês quiserem. Lesão nervosa simples, uma mononeuropatia, uma mononeuropatia múltipla, polineuropatias, polineuropatia diabética, alcoólica, polineuropatia do Guillain-Barré. Vocês podem escolher a doença que vocês quiserem. O importante é vocês escolherem doenças, acharem 3 ensaios clínicos onde essa doença era tratada e comparar. O primeiro ensaio clínico fazia cinesioterapia com terapia aquática e viu qual melhorou mais. O segundo artigo fazia eletroestimulação com terapia aquática e viu qual melhorou mais. O terceiro artigo fazia CABAT, PNF, FNP com BOBAT e via qual melhorava mais. Os 3 para Guillain-Barré. Aí no final vocês vão ter um resumão, né? Uma revisão com os 3 artigos que vocês encontraram, qual foi a melhor técnica em cada um deles, e aí a gente vai chegar numa conclusão de qual seria a terapia que vocês fariam para aquela doença. Então, primeira etapa aí, a gente fechar nas lesões periféricas, tá? Nós somos 4 grupinhos, né? E temos 5 situações de aprendizagem. Então, eu vou falar as 5 situações que existem. Vocês podem escolher uma dessas, ou vocês podem escolher outras doenças periféricas, desde que sejam doenças periféricas, tá, gente? E procurar e encontrar ensaios clínicos randomizados, bonitinhos. O ensaio clínico é isso, tá? É você fazer terapias com, né, grupos de pacientes diferentes, cada um fazendo uma técnica, e aí comparando uma técnica com a outra. Quando a gente fala que ele é randomizado, que aí é um ensaio clínico até melhor de se estudar, é porque o grupo 1, que está fazendo aquática, e o grupo 2, que está fazendo cinesioterapia no solo, ele é composto por pacientes com aquela doença, Guillain-Barré, por exemplo. Só que existe a pessoa que tem Guillain-Barré que só mexe a mão, e tem pessoas com Guillain-Barré que não mexem nada, né? Mexe só o ombro, dependendo do grau de acometimento. E aí, como é que a gente pode fazer um estudo com essas duas pessoas sendo tão diferentes? A gente faz a randomização, a gente faz um sorteio, a gente faz aleatório. Então, assim, tem 20 pessoas com Guillain-Barré grave, 20 pessoas com Guillain-Barré leve. Aleatoriamente, você vai sortear e vai escolher lá. Você vai para o grupo da terapia aquática, você vai para o grupo do solo. E vai sorteando. No final, vai acabar tendo, normal, né? É sorte. Alguns que estão leves ficarem mais num grupo do que outros que estão mais graves no outro grupo. Então, às vezes, não é nem bom um artigo que usa, né, graus muito diferentes. Porque o ideal é você comparar um grupo que é igualzinho ao outro. Todo mundo que tem probleminha na mão. Aí, beleza, tá no grupo 1 e no grupo 2 e vão fazer as fisioterapias e ver se melhoram, sabe? Só que as doenças não são assim, né? As doenças não são assim, simples assim. Tem gente que tem uma doença que pega mais cotovelo, tem gente que pega mais o braço, gente que pega mais o joelho, gente que pega mais o quadril, enfim. E aí, como você pega o grupo da doença, às vezes mistura gente muito tranquila com gente muito leve, com muito grave. E aí a randomização é uma forma que todos os pesquisadores usam, né, para falar, cara, eu não coloquei os melhores num grupo e os piores no outro. Eu sorteei. Foi aleatório, foi randomizado. Se deu um resultado de que a terapia aquática melhora mais, porque lá na terapia aquática quase todo mundo era bom, aí a culpa não é do pesquisador, né? Aconteceu um sorteio. E também se acontecer da terapia do solo, todo mundo melhorar mais porque todo mundo era bom, não é culpa do pesquisador. Então o pesquisador se livra desse problema. Mas a gente que está lendo o artigo, a gente tem que ter essa leitura crítica. Falar assim, cara, ele pegou uma doença, mas ele separou em 2 grupos, ele sorteou, e acabou que um grupo ficou só os homens. Ou melhor, uma coisa que muda muito. Só os jovens, fica só a galera de 20, 30, 40. No outro grupo só tem os idosos, com 50, 60, 70.
cara, muito possivelmente, independente da técnica, a galera de 20, 30, 40 vai acabar melhorando mais, né? Porque tem uma condição fisiológica mais, né, suscetível à melhora, né? Toda a questão celular e tal. Então, às vezes, essa forma de randomizar separa em dois grupos, mas podem ser dois grupos que ficam heterogêneos, né? Diferentes. Não é o ideal. O ideal é ter dois grupos homogêneos. E aí, esses dois grupos, cada um faz uma terapia e no final vê quem melhora mais. Isso é um estudo ideal, tá, gente? Por isso que é bom fazer ensaio clínico randomizado. E aí vocês vão procurar 3 ensaios clínicos randomizados de alguma lesão periférica. Aí a gente vai estudar, ó, uma lesão, uma mononeuropatia simples, igual dessa jogadora de vôlei agora. A gente vai estudar Guillain-Barré. A gente vai estudar paralisia facial. A gente vai estudar... Eu tenho que lembrar, gente. Jesus, a idade pesa, né, gente? Tem mais 2 patologias que a gente estuda, RA4 e RA5. Deixa eu achar aqui. Lesão de plexo braquial, aquela quando o plexo todo machuca. Guillain-Barré, plexo, paralisia facial. O que mais que tem? Deixa eu pensar, gente. Hanseníase. Falei Hanseníase, gente? Não, né? Então, Hanseníase, Guillain-Barré, paralisia facial, lesão de plexo e lesões simples, né? De um nervo ser comprimido. Uma compressão neural simples. Tem essas 5 opções aí da SA e tem outras doenças. Neuropatia diabética, que é super interessante, deve ter muita publicação. Estudem fisioterapia nas neuropatias. 3 ensaios clínicos e apresentem como se fosse uma revisão. Primeiro artigo falou isso, isso e isso. E a conclusão dele é que tal terapia melhora mais. O segundo artigo descobriu isso, 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 isso. E falou na conclusão que tal terapia melhora mais. O terceiro artigo falou isso, apresenta o artigo, tá? E aí no final fala qual a conclusão? Que essa terapia aqui melhorou mais. E aí no final a gente vai ter 3 possibilidades terapêuticas para aquela doença que vocês pesquisaram. Combinado, gente? Essa é a apresentação. Não preciso nem dizer, né? Tentem fazer o que está sendo pedido, ou seja, procurar 3 ensaios clínicos. Isso é o ponto principal daquela patologia que vocês podem escolher. Segundo lugar, tentem fazer de forma criativa a apresentação, né? Contar uma história, fazer um quadrinho, fazer qualquer bobeira que dê pra gente pelo menos entender aquele artigo e que não fique aquela coisa de blá 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 blá, né? Que é meio tenso. E falem, né? Pô, o artigo usou a técnica tal e tal. Dá uma explicada que técnica é essa, né? Porque o importante, galera, que eu queria muito que vocês levassem para o coração, é que vocês precisam nos projetos identificar tratamentos para vocês usarem na vida de vocês. Então, lá no projeto do ciclo 1, eu queria que vocês procurassem no guideline lá para dizer como tratar doença de primeiro neurônio, sabe? Porque é para isso que vai servir o projeto, para a gente anotar e falar assim, cara, toda vez que eu pegar um paciente com essa doença, lá no meu projeto, lá na minha faculdade, eu me lembro que a gente apresentou o tratamento tal, tal e tal. Ou que o grupo da Dani, o grupo da Beatriz apresentou tal, tal, tal doença. E tal, tal, tal terapia. Pô, então são terapias que têm, né, indicação boa, de acordo com a literatura. Então eu posso tentar fazer. Sabe por que 3? Que às vezes uma só, se a gente pedisse para vocês fazerem uma revisão de um ensaio clínico, talvez o paciente não responda. O paciente não é fácil assim não, gente. Fala assim, não, então eu li que para paralisia facial, o ideal é a gente fazer massagem. Apresentei isso lá no meu projeto, lá na minha faculdade. E aí tu vai fazer massagem com o teu paciente quando você se forma e não melhora. Aí tu fala, caraca, mas foi o que eu estudei na época. Beleza, né? Só que existem outras possibilidades. Então apresentem 3 ensaios clínicos, tá? Pode ser que os 3 falem a mesma coisa? Pode ser, mas vocês estão apresentando 3 autores diferentes. Beleza, gente? Apresentem as técnicas.
mais do que simplesmente resumir o artigo e apresentar ele, eu quero que vocês me falem os 2 grupos que tinham, o que fez cada técnica, o que é cada técnica que as pessoas fizeram. Isso que é o mais importante. E depois definir qual foi a melhor delas, de acordo com o trabalho da pessoa, tá? Dúvidas? Por enquanto, não. Show. Professor, Oi. tem que ter algum quesito criativo também no projeto? Cara, então, Gabrielzão, sempre tem o tópico criatividade, assim. Eu não lembro, eu mostrei para vocês a planilha, como é que eu faço a correção. É sempre assim, ó. São 5 coisas, né? Criatividade, domínio do conteúdo, a apresentação e fisiopatologia daquela patologia que vocês escolheram falar, a utilização da abordagem, como vocês mostraram a técnica, e o tempo, vocês fizeram dentro lá dos 20 minutos. Então eu sempre vou avaliar essas 5 coisas. Aí, enfim, é bom. Talvez valha a pena pensar em alguma coisa criativa. Mas não precisa também, gente, vocês não são Charlie Chaplin, né, gente? Não precisa ficar fazendo mirabolâncias, não. Mas às vezes é criar uma atividade, sabe? Cria um quiz, cria um jogo, cria um quebra-cabeça, cria um caça-palavras, Eu acho um pouco. sabe? A gente tem um pouco de dificuldade no tempo, né, professor? Às vezes a gente quer fazer um vídeo ou quer demonstrar alguma coisa, só que o tempo é muito curto e tem que apresentar várias pessoas. A gente fica sempre preocupado com esse tempo, olhando o relógio e passando o zap. Olha o tempo, olha o tempo. Eu sei como é. Não tem nem muito o que dizer, gente. É controlar o tempo, é tentar otimizar, é de repente já na parte criativa, já fazer uma parte do trabalho mesmo em si, ao invés de fazer uma parte só criativa. Enfim, otimizar. É complicado. Essa preocupação do tempo é uma preocupação. Vocês têm que ter mesmo. Tem jeito. Beleza? É isso, gente. Bom, projeto check. Temos aqui os slides para a gente conversar. Sobre fez. Então, eu vou começar a passar os slides aqui para a gente vai tirando algumas dúvidas, né? Então, a nossa ideia hoje é a gente falar um pouquinho sobre esse aparelhinho. A maioria deles faz TENS e fez, né? São aparelhos que fazem correntes diferentes. E todos esses aparelhinhos que a gente chama de TENS, fez, TENS, enfim, né? São os aparelhos de corrente que são até acessíveis, tá, gente? Não são caros e tal. Eles vão vir geralmente com um conjunto de eletrodos, né? Eles podem ter 1, 2, 3, às vezes até 4 canais. Cada saída dessa é um canal, né? Esse aparelhinho tem 2 canais, ó, mas pode ter 4 canais às vezes, né? E aí você consegue estimular 4 regiões ao mesmo tempo. Nesse aqui você vai estimular 2, né? Uma região aqui com essa dupla de eletrodos e a outra região com essa dupla de eletrodos. Bom, a eletroestimulação funcional é um tipo de corrente de baixa intensidade até, que é dessas chamadas correntes de baixa intensidade, que a gente vai colocar no nosso paciente quando nós visamos fazer contração muscular. Ou seja, quando eu quero fazer meu músculo mexer sozinho, só com o aparelho elétrico ali coladinho nele, eu escolho fazer o fez. Bom, os aparelhos, dependendo dos mais novos, mais antigos, ele já vem com alguns parâmetros já escritos aqui, né, que você não precisa regular nada. Os mais novos são assim. Os mais antigos são os raízes, geralmente nas clínicas que a gente vai trabalhar ou que a gente abre. A gente geralmente compra até o mais simples, a gente vai comprar o high-tech, né? A gente não vai comprar o de 30 mil, a gente vai comprar o de 1.000, de 2.000, né? E aí esses aparelhos a gente tem que colocar o valor, né, galera? A eletroestimulação funcional, então, é uma das técnicas mais utilizadas em pacientes com sequelas motoras, tanto com sequelas centrais quanto com sequelas periféricas, tá, gente? A corrente pelo phase, então, é uma corrente que vai ter potencial de ação naquele nervo motor.
causando então contração muscular, gerando fortalecimento, inibindo a espasticidade dele, né, tentando relaxar aquele músculo e causando relaxamento muscular, dependendo da frequência dos parâmetros que você colocar. Naqueles doentes que têm algum tipo de paralisia, né, espasticidade e tal, lá no ciclo 1. Aqui no segundo neurônio, nessas lesões periféricas, em lesões que sejam incompletas, também cabe a gente colocar um pouquinho de eletrodo e fazer algumas contrações musculares bacanas, tá? Bom, o FEIS, então, né? FEIS, né? A estimulação elétrica funcional. É uma conduta utilizada para realizar a estimulação no ponto motor dos músculos que tenham inervação preservada. Primeira informação importante. Se Dani está lá fazendo eletroneuromiografia, que ela fez, e foi a resposta do exame, dizendo que não tem condução nervosa, está com bloqueio, né, da velocidade de condução, não está passando nada, aquela região está desnervada, que a gente chama, né? Não está inervada. Músculos que não recebem, né, inervação, na hora que você estimula o ponto motor, talvez você não consiga contrair ele de forma adequada. É a contraindicação assim, para você usar o FEIS. Se você estimula a pessoa que tem uma lesão periférica e você está vendo que o choquinho está indo ali e não está contraindo nada, cancela o choquinho, cancela o FEIS, galera. Porque não está sendo eficiente, não vai ser eficaz. Até aquele rebrotamento, aquela reinervação, né, seguir acontecer e aquele músculo ficar de novo inervado, não vai acontecer contração muscular de forma adequada, tá? Então, o FEIS, ele vai estimular os músculos no seu ponto motor, músculos inervados. Então, você vai colocar um eletrodo num lado do músculo, o outro eletrodo no outro lado do músculo. No meio desses dois eletrodos tem que estar o ponto motor, aquela região lá que chega o neurônio, a região inervada. E aí, na hora que o choquinho liga, aquela região recebe um potencial de ação, o neurônio passa os transmissores lá para o músculo e gera contração muscular, tá? Então, é uma estimulação elétrica do ponto motor daquele neurônio, estimulando aquele músculo a contrair, tá bom? Bom, como a gente escolhe o músculo, né? O que vocês me dizem? O que vocês acham que a gente tem que fazer para escolher o músculo que a gente vai usar o FEIS? Sugere aí. Tem que ser o que está prejudicado, né? Eu penso assim, pelo menos. De preferência, né? Pois é, exatamente. Também acho isso. Então, galera, quando a gente fala de eletroestimulação para realização de novas contrações, de músculos que estão enfraquecidos, a gente pode colocar em qualquer músculo, quadríceps, panturrilha. A gente tinha visto aqui uma foto, ó, o rapaz aqui colocando no antebraço para fazer a extensão de punho e fazer uma preensão. Então, qualquer músculo que esteja fraco, enfraquecido, geralmente por lesões centrais ou por lesões periféricas, né? Eles podem ser estimulados eletricamente através do FEIS, né? Essa conduta, ela tem que ser aplicada com objetivos específicos, gente. Então, eu quero que essa pessoa volte a ficar em pé, né? Posição ortostática. Nosso objetivo funcional, lembra? Para ela ficar em pé, o quadríceps dela tem que ficar mais forte. Para ela ficar em pé, o quadríceps ficar mais forte, o meu neurônio, meu sistema nervoso, né, meu hemisfério lá daquele contralateral à lesão, tem que mandar o meu neurônio motor ir lá para o quadríceps contrair ele. Então, uma das coisas que a gente consegue observar já nos estudos feitos com eletroestimulação é que sim, você vai fazer aquela contração acontecer. Obrigatoriamente, rapaz, ó, na hora que esse quadríceps aqui levar o choquinho, esse paciente aqui, esse cara, ele tem que levantar. A gente usa o choquinho sempre. Eu vou parar de falar choquinho, tá, gente? A gente usa o FEIS sempre dentro de uma atividade. Não existe isso de você fazer FEIS, o choquinho fica lá fazendo, né? A eletroestimulação fica lá entrando e a pessoa fica só contrai, relaxa, contrai, relaxa, contrai, relaxa. Não existe.
Ela tem que contrair, e na hora que contrair, ela tem que fazer uma atividade da vida dela. Pega o celular e leva no ouvido, beleza. Tem que ser assim. Sempre que a onda, né, o choquinho lá, a estimulação entrar no músculo, aquele músculo precisa fazer uma atividade de vida diária. Então, na foto aí do rapazote aí que tá com fez no quadríceps, na hora que o choque entra, ele tem que levantar. Acabou o choque, ele senta de novo. Entrou o choque, ele levanta. Acabou o choque, ele senta de novo. E ele vai repetir isso quantas vezes o fisioterapeuta programar o aparelho de entrar e sair, tá? Qual é a intenção? A gente executar o movimento, a gente ajudar o quadríceps fraco a contrair com vigor, que você consegue colocar uma onda forte ali. Então o músculo fica todo duro, contrai sozinho, junto com a pessoa. A pessoa faz a força, mas o músculo está contraindo, independente dela ali. Então aquilo dá uma estabilidade, né? E o cérebro da pessoa interpreta que ela está fazendo o movimento, que é o mais importante, porque é isso que a gente quer, que aconteça plasticidade ali nos neurônios adjacentes, né? Então deu para entender, galera? A escolha do músculo vai variar de acordo com o seu objetivo. Ah, eu quero voltar a ficar em pé. Coloca no quadríceps. Ah, eu quero voltar a andar. Coloca no psoas para ele dar um passo, para fazer flexão de quadril. Coloca lá no tornozelo para ele fazer uma dorse, né? Escolhe o músculo que vocês quiserem. Só que tem que fazer uma atividade junto. Tem que fazer uma atividade junto. Tá? Tudo bem, gente? Não existe muito. A gente vê muito na televisão, né? Esses aparelhos Polishop da vida lá, que você coloca lá no abdômen e fica no seu escritório. Levando choque na barriga lá, fazendo contração, repetição, contração, relaxamento, contração, relaxamento. Cara, você pode até estar desempenhando algum tipo de contração. Você está, né, exigindo do teu ponto motor ali. Mas isso gerar hipertrofia, isso gerar ganho realmente neuronal, eu não acredito, tá, gente? Eu acredito sim que você pode colocar o eletrodo e ficar ali fazendo 1, 2, fazendo o exercício junto com o aparelho. Aí eu imagino que vai acontecer sim processos interessantes. Tá, mas agora botar por botar, e quando eu ficava na clínica com os alunos, era muito curioso, assim, porque você coloca qualquer tipo de eletroterapia, e aí você fica naquele tempo meio ocioso, né? Teoricamente, o cara fala esses 15, 20 minutos ali de eletro, e aí você fica querendo conversar. Aí você fala, você viu quem saiu do Big Brother? Foi a Thaís e tal, não sei o quê. E a pessoa tá ali fazendo uma atividade e tá pensando lá na televisão. Negativo, galera. É foco total na atividade que está sendo treinada. É a pessoa levar o choquinho, ó, vai, pega, força, força, força. Você tem que estar ali com a pessoa. Por isso que essas clínicas doidas aí que fazem eletro, largam uma pessoa lá na eletro e vai atender 3, 4 ao mesmo tempo, são clínicas que acabam não gerando, né, benefício bacana de verdade. Mesmo que a pessoa tenha boa intenção, a eletroestimulação, para ela gerar realmente, né, contração, neuroplasticidade, né, reaprendizado motor, o indivíduo precisa estar atento, focado, repetindo, tentando fazer junto, galera. Senão não aprende nada, senão não tem nada. Se fizer uma ressonância daquele cérebro funcional ali, não apareceu nada, nada novo, nada acendeu, nada aconteceu. Então tem que ser uma tarefa treinada junto. Tem que ser, tá, gente? Bom, princípios que a gente tem que aplicar aí no nosso aparelhinho. Caso você já tem gente que já tem, né? Em algumas turmas tem uma galera que já tem, enfim. Quem não tiver aí, anota, porque são parâmetros que a gente vai colocar em qualquer aparelho. Vira e mexe, galera. Tem aluno que se forma, ex-aluno nosso, dessa faculdade, da outra. Daqui da faculdade ninguém se formou ainda. Mas da outra faculdade, que eu estou desde 2013, vira e mexe, vem aluno e fala assim, professor, é que eu comprei um tens e um fez aqui, que parâmetro que eu boto? Aí eu tenho que ficar lá falando de novo. Então, galera, guarda no coração, vai. Tira uma foto, imprime, escreve no cadernão aí. Esses parâmetros vocês vão usar para sempre. Sempre que vocês querem fazer, se vocês quiserem fazer eletroestimulação para gerar contração muscular, vocês vão colocar lá no modo phase, vai aparecer lá modo TENS, modo phase, modo burst, modo convencional, você vai mudando, né? O aparelho às vezes faz um monte de corrente. Coloca no modo phase, que é eletroestimulação funcional.
Sempre que você colocar nesse modo, nos aparelhos que fazem esse modo phase e TENS, vai aparecer a opção de você colocar esses parâmetros. A frequência, que vai ser a frequência. A frequência é uma medida de tempo, né? É a intensidade de onda num determinado tempo. A gente bota um valor em hertz, né? E aí a frequência, para fazer contração muscular, o ideal é que você coloque uma frequência baixa, que é uma frequência de 30 até no máximo 70, 80 Hz. Essa frequência baixinha, ela vai fazer com que aconteça uma onda num determinado tempo que vai estimular aquele ponto motor a contrair. A frequência é um dos que mais muda em relação aos parâmetros, tá? A gente tem 3 parâmetros clássicos: frequência, o tempo que você vai fazer lá do eletro e a duração da onda, duração do pulso. Esses 3 eles colocam em quase todos os tipos de corrente, né? No phase, a frequência é baixa, é 30, 40, né? O TENS, que é aquele que pra gente botar lá e ficar lá, ó, relaxando, analgésico, a frequência é de 100, 110, a frequência é mais alta, tá, gente? Então, aquele tipo de frequência vai gerar só uma analgesia, não vai dar aquele choquinho, aquele formigamento, mas que vai dar um relaxamento. O phase, não. Ele vai dar um choquinho que é até incômodo um pouquinho na hora que entra, tá? Ele dá um choquinho que gera contração. Você primeiro leva um susto, assim, e depois você vai fazendo junto. Né? São frequências mais baixas. Então, geralmente eu boto 30, tá? Se o paciente ficar muito incomodado, eu boto 40, 50, para ficar mais próximo de analgesia do que de contração. Quanto mais alta a frequência, menos força vai gerar, né? Vai ser um choque mais analgésico, tá? Então eu sempre boto bem baixinho para gerar uma contração vigorosa. A duração da onda, a duração do pulso é parâmetro normal, é igual para TENS, para phase, para burst. Você acaba botando sempre de 200 a 300 milissegundos. Eu boto sempre 250. Geralmente o aparelho já até vem com 250 escrito ali na duração da onda. E o terceiro parâmetro que a gente sempre coloca é o tempo. Que aí o que os estudos falam pra gente é que a gente pode fazer 2 vezes por semana, pelo menos 2 vezes por semana, né? E 20 minutos por sessão. Já fazendo 20 minutos, fazendo bem feito, né, gente? 20 minutos, 2 vezes por semana, depois de algumas semanas, esse paciente já começa a ter áreas adjacentes acendendo no cérebro. Tá? Isso já foi comprovado cientificamente. Então dá para fazer 20 minutinhos da sua consulta usando o phase. Só que aí o phase, galera, que é essa corrente elétrica que vai fazer contração, além de você botar frequência, duração e tempo, o tempo total, né, que é 20 minutos, você tem que dizer, todo o aparelho vai ter isso, tá, gente? Você vai ter que dizer quanto desses 20 minutos você quer contrair, quantos desses 20 minutos você quer relaxar. E aí, geralmente, vem embaixo, assim, tempo on e tempo off. Tempo on é o tempo que você vai contrair, tempo off é o tempo que você vai relaxar. Aí, o tempo on tem uma regrinha aí. Eles geralmente pedem, vem escrito no aparelho, tá? Tempo on, e aí vem escrito assim, segundos, ou vem escrito minutos. Se vier escrito segundos, vai ser quantas contrações dentro de um minuto, quantos segundos você vai contrair, quantos segundos você vai relaxar. Qual é a regra? Bom, o que os estudos com eletroestimulação dizem pra gente é que essa contração vigorosa de um músculo que está fraco, se a gente pegar muito pesado, fazer muita repetição com muita força, muita onda, uma frequência, né, pesada, baixa ali, talvez esse músculo fadigue. Sabe a gente quando vai para academia e aí, pô, aquele primeira vez que a gente vai para academia, depois de um tempão sem ir, e a gente pega lá aqueles pesos, no dia seguinte a gente tá como, galera? Destruído, né? Passa 24 horas, é cheio de dor muscular tardia, cheio de ácido lático. Então a gente fadiga. E os pacientes que estão com lesão estão sem mexer aquele braço desde a lesão. Então, se você fizer também um impulso muito intenso, essa galera vai fadigar, vai ter dor, vai ser incômodo no dia seguinte, a pessoa vai falar que não quer mais fazer nunca aquela terapia com você. Então, para evitar fadiga, a gente tem umas regrinhas, né, de tempo on e tempo off. O que a gente tem de regra estabelecida? Que pelo menos o tempo on tem que ser um valor em segundo, que o tempo off seja 2 a 3 vezes maior.
Eu botei 3 para ficar aquele tempo clássico, bonitão. Mas hoje em dia, duas vezes maior já tá legal. É 1:2 ou 1:3. O que significa isso, galera? Eu coloquei o fez, vou botar naquela foto lá, ó. Eu botei o fez no quadríceps do carinha aqui. No quadríceps, a pessoa tem que ter tempo de fazer o quê? Na hora que entra o choquinho, a pessoa tem que levantar, ficar em pé, e aí o choque pode ir embora. Aí depois ela senta de novo. Em geral, a gente não levanta em 1 segundo, né? A gente demora, sei lá, uns 5 segundos, né? Até a gente chegar para frente, né? Apoiar, né? Levantar direitinho. Então, eu geralmente coloco, sei lá, tarefas simples assim, 5 segundos no tempo on. Eu boto lá, 5. Qual seria o tempo off? 3 vezes 5. 15 segundos. Então, ele vai ficar 5 segundos contraindo, ficando em pé. Aí, acabou os 5 segundos. Vai parar o choque. Aí, ele vai sentar. E nisso que ele senta, vai demorar 15 segundos de repouso. Passou os 15 segundos. Entra o choque de novo. Ele vai levantar 1, 2, 3, 4, 5. E aí, ele senta de novo. Aí vai até 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aí entra um choquinho de novo. E aí ele senta. Colocando, então, a minha atividade em tempo on, 5 segundos, e o tempo off de 15, eu fecho um ciclo total com 20 segundos. Se em 1 minuto a gente tem 60 segundos, eu vou ter 3 levantadas, né, por cada minutinho. Então, em 1 minuto, eu faço 3 vezes. Eu levanto, sento. Levanto, sento. 3 vezes. Se eu tenho um tempo total de 20 minutos, eu vou fazer, então, uma atividade 60 vezes, que é muita coisa. Pensa que em 20 minutos, esse cara que não está fazendo força do quadríceps legal, ele vai levantar 60 vezes com você. É muita coisa. E aí, se você considerar que é muita coisa fazer 60 vezes, aumenta o tempo on. Coloca o tempo on de 10 segundos, coloca um tempo off de 20, de 30, e aí coloca a pessoa para fazer 2 contrações em 1 minuto. E aí ele vai fazer 40 repetições no final dos 20 minutos. E aí você pode brincar com isso, né? Quantas vezes eu vou fazer aquele treino específico naqueles 20 minutos, baseado no tempo on, que é o tempo que ele vai contrair, e o tempo off, que é o tempo que ele vai relaxar. Regra, sempre pelo menos 1:2 ou 1:3. Se eu coloquei 7 segundos, é 21 relaxando. Eu coloquei 5 segundos, é 15 no tempo off. Eu coloquei 6 de tempo on, 18 do tempo off. Eu botei 10 segundos de tempo on, o ideal é botar 30 de tempo off. Pode botar 20, né? Pode ser 2 vezes. Mas bota um tempo maior off do que sempre um tempo on. Deu para entender, gente? Deu. Tá, então é sempre 1:3. Por isso que eu botei 1 e 3 aqui, é um exemplo, né, gente? Seria 5:15, 6:18, 7:21, 8:24, tá bom? Esse tempo on e tempo off, sempre que vocês colocarem lá fez, vai aparecer para vocês colocarem o tempo on e o tempo off. Sempre. Tem outros parâmetros que podem aparecer dependendo do aparelho, que é o tempo de subida e o tempo de descida da rampa, né? Então, na hora que o choque entra, ele entra subindo devagar e ele fica choque, 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 choque. Depois ele desce devagar. Aí a gente chama isso de rise, que é a subida, e decay, que é a queda. Tem aparelhos que vem assim: frequência, duração de onda, tempo total. Aí depois vem rise, que é a subida, tempo on, depois decay, que é a queda, e depois tempo off. Aí vai depender do aparelho, a gente tem que saber que existe isso. E sempre que tiver, então, subida e descida, a gente conta como tempo on. Então, se eu estou falando que a minha tarefa vai ter 7 segundos, eu posso colocar 1 segundo de subida, 5 contraindo intenso e mais 1 de descida, que aí 1 mais 5 mais 1 dá 7. E aí eu faço 21 de repouso, tá? Então, depende do aparelho. Se o aparelho tiver subida e descida, aí vocês colocam lá alguns segundos, 2, se vocês quiserem, né? Que aí é o tempo que a onda sobe sem dar aquele choque forte, sem dar aquela intensidade máxima no início, né? Ele sobe numa rampa, mantém a contração máxima num platô e depois desce numa rampa de descida. Aí os aparelhos às vezes pedem isso, mas o clássico vai pedir tempo total, duração de onda e frequência, tempo on e tempo off,
tá? Esse é o básico. O aparelho básico vai sempre pedir essas 5 coisas. Bom, como é que a gente fala que o fez é o fez? Por que ele funciona? Porque a gente faz técnicas baseadas em evidência. Então, é um treino de repetição. A pessoa vai fazer lá. Contraiu, faz a atividade, relaxa. Contraiu, faz a atividade, relaxa. Contraiu, faz a atividade, relaxa. É um treino específico, porque obrigatoriamente, para você escrever no prontuário, falar que você realizou fez, que a sigla é em inglês, né? Functional Electrical Stimulation. Estimulação elétrica funcional, ao contrário em português. Para você escrever lá, eu realizei, fez. Aí você tem que botar qual foi a duração de onda, qual foi a frequência, qual foi o tempo total, qual foi o tempo on, qual foi o tempo off. Tem que botar no prontuário. E dizer qual foi o músculo, né? Qual a atividade que você treinou. Treinei passagem de sentado para de pé. Treinei pegar um copo e levar a boca. Treinei levar a mão na cabeça. Botei no bíceps. Treinei pontinha do pé, subir no degrau. Botei lá no tríceps femoral. Tá? Sempre coloca atividade. Para você dizer que fez, tem que ter uma atividade associada. Então tem que ser um treino específico. E por favor, não deixem o paciente desatento. Não deixe ele contraindo lá, ó. Ah, beleza. Ah, beleza. Ah, beleza. Fazendo suas repetições e não tendo atenção, porque senão não vai ter plasticidade nenhuma, não vai ter reabilitação nenhuma. Beleza, gente? Sempre muito importante, galera, fazer o treino específico, repetido e com atenção. Princípios básicos de plasticidade neural, tá? Ah, tem uma foto aqui interessante, ó, gente. Esse senhor aqui tá fazendo técnica de paralisia facial, tá vendo? Paralisia facial é uma das terapias possíveis aí dos projetos de vocês, né? Uma lesão periférica. Só que a eletroestimulação, se a gente pegar uma placa de eletrodo que vem nos nossos aparelhos gigantescas, a gente vai contrair todos os músculos do rosto ao mesmo tempo. Todos. E a pessoa vai fazer isso aqui, ó. E vai relaxar. Não é o que a gente quer, né, galera? A gente quer que ela faça só o frontal de um lado, só o olhinho, só o nariz, só o lábio, ó. Só o sorriso, né? Músculos específicos, treino específico de cada músculo. Então, muita gente hoje em dia considera contraindicação realizar fez, mesmo que seja uma atividade funcional, né? Com repetição e tal, é contraindicado fazer fez no rosto, porque os aparelhos de fez, eles vêm, em geral, com aquele eletrodo, aquela placona que a gente viu. Olha o tamanho desse patacão aqui, ó, gente. Imagina uma placa dessa do seu rosto, né, galera? É muito grande, rapaziada. É muito grande mesmo. Olha o tamanho da placa, ó. Aí não é indicado fazer eletroestimulação no rosto. Existe a Prof. Mari, a Mariana, né? Ela até tem um eletroestimulador que faz eletroestimulação também lá, tempo on, tempo off, que é de caneta, que é uma canetinha que você encosta em 2 músculos assim e gera a contração daquele músculo, né? Uma canetinha que você encosta no músculo, né? E aí você faz a contração daquele músculo. Aí é uma eletroestimulação pontual, com caneta. Essa a gente ainda pode até levar em consideração, mas não é todo mundo que tem, não é qualquer clínica que vai ter. Então não tem na sua clínica, galera, por favor. Não coloquem esse patacão de esparadrapo aí de placa no rosto da pessoa e fica fazendo contração, porque não tem indicação, tá? Você não vai fazer uma habilidade bacana, não vai treinar especificamente, né? Você vai treinar todos os músculos que vão contrair juntos. São músculos muito pequenininhos, um do ladinho do outro, tem que ser um eletrodo específico. Então não façam isso, por favor. Tudo bem, gente? Bom, no finalzinho dessa aula, eu trouxe algumas explicações de técnicas fisioterapêuticas que vocês poderiam ter buscado aí lá nos projetos do ciclo 1. Então, ó, a terapia de restrição, que o grupo de AVC apresentou de forma legal, né? Que é quando você tem, então, a prisão da mão boa, você amarra a mão boa da pessoa e faz a mão fraca dela, ó, fazer os movimentos. Isso aqui é a mão fraca, a mão do AVC. É a mão do macaquinho que machucou aqui, ó.
E o que se foi provado, né, desde a década de 90, né, 1990 e poucos, é que, ó, antes de treinar com aquela mão fraca, pouquinhas áreas vermelhas de mão acendiam, e depois de treinar, as áreas vermelhas expandiram para áreas, ó, adjacentes. Então a pessoa realmente provoca plasticidade, né, adjacente. Você fazer um treino induzido desse aqui, onde você não pode usar a mão boa. As pessoas elas vão ter uma tendência, né, cara, a usar a mão boa. Essa aqui tá fraca, eu só vou fazer tudo com essa, tudo com essa, tudo com essa. Quando você restringe, você prende a mão boa, a pessoa é forçada a fazer atividades com a mão que não está muito boa. E isso é bom para ela, né? Então ela vai fazendo treino de contenção ou restrição. Outra técnica também super bem falada é a técnica do espelho, que é quando você vai ter então uma mão boa colocada aqui fazendo as tarefas e a mão enfraquecida guardadinha, escondida dentro de um espelho. E aí a paciente ela fica olhando para a mão aqui no espelho, e aí acontece o que a gente acabou de brincar agora há pouco aí, né? Que é o espelhamento mesmo. Nossos neurônios espelho, eles veem uma atividade acontecer, uma tarefa acontecer, eles imaginam você fazendo aquilo. E aí quando ela olha para o espelho, fica parecendo que é a mão esquerda dela que vai estar mexendo. E ao observar que é a mão esquerda que está mexendo, o cérebro dela direito, lá do hemisfério direito, começa a falar assim: carambolas, a minha mão esquerda está mexendo. E vocês podem acreditar ou não, mas o cérebro da pessoa fica assim, ó, né? Antes de fazer a estimulação com o espelho, ó, pouquinhas áreas acendiam relacionadas à memória motora da mão e à atividade de mão. E após a técnica do espelho, ó, olha quantas áreas a mais acenderam, até bilateralmente, ó. Quando você pensa, bilateralmente tem uma explicação, né? Porque a área realmente, a área da mão boa está mexendo, mas a área da mão fraca começa realmente a aumentar de tamanho de forma bizarra, só com a visualização. Você engana seu cérebro, você espelha ali uma coisa, o cérebro acha que é a mão, e depois de você fazer tanto pensamento, né, que aquela mão está mexendo, você começa depois a mexer a mão sozinho. Técnicas chamadas de técnicas de terapia do espelho. A gente também tem a prática mental, que a gente chama de imagética motora, né? Que vai falar então sobre evocar o plano motor, né, de uma ação. A prática mental é muito usada também nas clínicas de fisioterapia para lesões cerebrais. Porque na prática mental, galera, você está ali com o paciente e ele vai se imaginar fazendo uma tarefa. E aí é muito legal, hein? É muito legal. Ó, azulzinho é quando você executa e imagina. Rosa é a execução específica. E amarelo é só imaginação. Então, o cérebro ele acende áreas diferentes quando você só imagina, quando você imagina e executa, e quando você só executa. E aí é muito legal, que a gente consegue perceber com os estudos, né? Os mais recentes que fazem essas imagens ativas do cérebro ativando, é mostrado que só da pessoa imaginar fazendo o movimento, a área adjacente do cérebro começam a querer ativar aquele movimento para voltar a acontecer. E isso acontece tanto da pessoa imaginar ela mesma fazendo, que aí tem dois tipos de imagética, né? A imagética da pessoa própria, ela se imaginar pegando um copo, levando à boca. Façam esse exercício aí vocês agora. Imaginem vocês sentados na mesa que vocês estão. Imaginem a sua mão direita indo até um copo de água que está na frente da sua mesa, levando esse copo de água até a boca. Você vendo a sua mão fazer isso em você mesmo. É uma prática que a gente treina falando que é de primeira pessoa. E existe também a gente visualizar uma terceira pessoa fazendo, né? Que seria outra pessoa. Então eu estou lá de olho fechado, eu imagino, por exemplo, o Gabrielzão agora lá pegando um copo d'água, levando na boca a mão direita do Gabriel. E aí eu estou vendo aí, são, né, memórias motoras diferentes, ativam até áreas diferentes, mas as duas provocam imagem mental. E essa imagem mental faz com que ocorra plasticidade, tanto na primeira quanto na terceira. De primeira é melhor, né? Mas na terceira também provoca, tá, gente? A gente chama essa técnica de prática mental ou imagética motora. Se usa muito em esporte. Para quem gosta de esporte aí, Leandro, né? Vocês têm mais alguém? Tiveram uns estudos, até saiu uma entrevista com o Bernardinho falando isso,
que uma das técnicas que se tinha para treinamento, né, até para concentração e tal, é você fazer o jogador de vôlei imaginar exatamente aonde ele quer acertar o saque dele. E aí ele imagina, e depois ele executa. Na hora que ele executa, muito mais acertos aconteceram quando ele praticou de forma mental a execução do ato e aonde ele queria acertar. Ele conseguia acertar mais vezes naquele alvo só por ele ter imaginado antes. E isso comparou, né? Fizeram essa história de ensaio clínico. Um grupo pensou aonde acertar e um grupo não pensou. O grupo que pensou acertou muito mais o alvo no final do que o grupo que não pensou. Então, teoricamente, a prática mental funcionou para essa galera também do esporte, né? A estimulação por TDCS, que é a estimulação por corrente contínua, é uma técnica mais nova, né? Mais recente. Se usa o aparelho com eletrodos, só que aí o eletrodo, ao invés de estar no músculo, esse eletrodo está no cérebro. Caraca! E aí a gente vai estimular, por exemplo, a área da mão. Aí você vai lá, coloca os eletrodos lá onde seria a área da mão da pessoa. O cérebro hoje em dia já tem, né, um mapinha definido. Coloca na projeção que seria da área da mão daquela pessoa. E aí estimula. E quando você vê, a pessoa tá, ó, mexendo a mão com estímulo por corrente contínua cerebral, gente. Muito louco, né? O nome da técnica é TDCS, né, em inglês, e é TCC em português. A gente acha artigo mais como TDCS. É bem importante para lesões cerebrais também, né, gente? Outra estimulação que se faz é a estimulação magnética, ou a TMS, né, em inglês. TMS é a mesma coisa, também é um método não invasivo, que você coloca um capacete na cabeça do indivíduo, só que ao invés de ser uma estimulação por corrente contínua, né, um choquinho, agora é uma estimulação magnética naquelas regiões cerebrais, e aí o princípio é o mesmo, você vai fazer esse estímulo e vai fazer excitabilidade do córtex, vai excitar aquele córtex, né, vai mandar um trem de pulsos, que vai fazer então aquele movimento acontecer. Você pode fazer isso com corrente contínua ou com estimulação magnética, tá? Hoje em dia tem um monte de artigo falando sobre essas novas técnicas aí de estímulos diretamente cerebrais, não estímulos periféricos, né? A game terapia, rapaziada, é uma realidade, né? Qualquer tipo desses treinos com realidade virtual, os guidelines de AVC, de TCE, de TRM, todos incluem hoje em dia as terapias com jogos, com realidade virtual, e aí é a pessoa sendo o jogadorzinho do jogo e ela balança para um lado e para o outro, ela anda, ela vira o pescoço, ela bate numa bola, ela quica a bola, ela joga a bola, né? São todos esses jogos interativos, ou jogos de controle remoto mesmo, né? Para ter um pouquinho de habilidade fina, também são usados, tá? Para reabilitação, principalmente de parte de movimento fino, né? De controle. E os grandes jogos onde você se vê no jogo, né? Com o avatar, eles têm funcionado muito ali, né? Com terapias para recuperação, tanto de lesados medulares, ó, para descarga de peso na cadeira, quanto para pessoas que ficam em pé, que podem fazer treino de equilíbrio, treino de alcance, arcos de movimento, fortalecimento, tentando fazer os movimentos dos joguinhos, imitando ou sendo o próprio avatar. Vocês conhecem isso, gente? Já ouviram falar disso? Cheguei a ler alguma coisa no guideline que eu utilizei, mas eu não tinha entendido muito bem. Galera, fisioterapia continua sempre com cinesioterapia. Cinesioterapia não sai de moda, né, gente? Terapias manuais, Cabot, todas as terapias de manipulação, Maitland, Mulligan, alongamento, fortalecimento, né? Isso não sai de moda, tá? As revisões atuais, ó, dos últimos anos continuam trazendo para gente a eficiência, né? Para lesados fazendo fortalecimento com cinesioterapia convencional, tá, gente? A aplicação de órteses muitas vezes vai ser importante, tanto para o lesado periférico quanto para o lesado central, né? E também tem bastante evidência atual, né, falando sobre o benefício da órtese.
O único questionamento de órtese que a gente tem que pensar é se a órtese vai restringir a mão da pessoa. Então, eu botei uma órtese e ele nunca mais mexeu a mão, porque a órtese prende, né? Então, assim, a gente tem que usar a órtese no momento da órtese e usar o movimento ativo no momento do movimento ativo. A pessoa não pode também usar a órtese 24 horas por dia. Beleza que você quer alongar ela, mas você tem, né, que tirar alguma hora, fazer movimento ativo, fortalecer aqueles músculos. Porque um dos probleminhas que acaba acontecendo com a pessoa que ortetiza é ela parar de usar o músculo. E aí tem que tomar cuidado. Fala, Dani. Só uma respirada. Não, foi sem querer. Foi meu gato que pulou aqui. O recondicionamento aeróbio, né? Então, o uso de bicicletas, esteiras, cicloergômetro. Ó. Cicloergômetro é legal que você pode usar o pé, se você botar ele no chão, ou você pode botar em cima de uma mesa ó, e a pessoa fazer o ciclo. É super legal, trabalha também com condicionamento. A pessoa respira, né? Tem que fazer força ali, ficar pedalando com o braço ou pedalando com os pés. E os aparelhos, né? Os lugares que trabalham mais com neuro, eles têm já esses cicloergômetros mais eletrônicos, ó, que fazem movimento assistido. Esse aqui, por exemplo, faz pela pessoa. Você só apoia o pé da pessoa, você liga o controle remoto ali e o aparelho faz a pedalada. E aí a pessoa fica ali fazendo mobilização articular, fica vendo a intenção do movimento, fica tentando empurrar junto com a máquina, né? Então são possibilidades aí da pessoa trabalhar a parte cardiovascular. Botox também é uma técnica aplicada, muito utilizada. A gente não aplica, né, gente? Quem aplica qualquer coisa invasiva, quem aplica é o médico ou o biomédico, né, gente? Não é a gente, tá bom? Mas com a indicação do fisioterapeuta, esse botox ele vai para o médico fazer. O médico traz de volta para a gente falar, ó, apliquei no músculo tal, tal e tal. E aí o botox é aquela toxina que impede que o músculo fique tenso, espástico, duro, né? E aí aquele músculo alonga e você consegue fazer trabalhos terapêuticos mais legais. Lembrando que o botox tem uma duração de 6 meses no máximo, né? Depois você tem que reaplicar ou você tem que ver se você alcançou seu objetivo com aquele paciente. Na hora que voltar a espasticidade, ela já volta mais fraquinha. E aí você não precisa mais aplicar nunca mais. Tudo bem, gente? Era isso que a gente tinha que dar uma finalizada de ciclo 1, aplicação junto com o ciclo 2, e agora a gente tem um quiz para fazer. Então, boa sorte para vocês todos. Eu vou liberar aqui o link do quiz. Beleza. O quiz está molezinha, não colhem. Vocês têm até... Ó, eu vou dar 1 hora para fazer, gente. Tá moleza esse quiz. Beleza? Beleza. 1 hora. 1 hora dá para vocês fazerem 5 quizzes. Tá muito, muito fácil. O professor não tem coração, não é? 1 hora tá muito fácil. Então, ó. Botei lá no grupo, vou botar aqui no bate-papo também. Lembrando que vocês têm até as 11 para fazer, galera. Esse é o formulário. Queridos, bons estudos. Até terça-feira. Façam a SR, hein? Até, professor. Bom final de semana. Até. Melhoras. Valeu, obrigado.